Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, uma entrevista sobre tecnologia com Flávio Lisboa. O assunto é microserviços ou arquitetura monolítica. É uma tendência de desenvolvimento que já vem se alongando de uns tempos para cá. O Flávio Lisboa é doutor em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Possui diversas certificações, é autor de diversos livros na área de tecnologia e também na área de ficção. Todas as informações do Flávio, contato, o site, os livros, você encontra aqui no descritivo do nosso vídeo. Acompanhe agora a entrevista e no final eu volto para mais 2 recadinhos para você. Flávio, Opa! prazer ter você aqui com a gente. Realmente uma lenda do PHP. E de início eu vou te falar que o RPPlex está todo escrito em PHP, boa parte devido às suas palestras, a como você mostrava lá nos eventos as qualidades do PHP como uma linguagem muito especial para o desenvolvimento de softwares, principalmente de ERP. Então, vamos ter uma conversa aqui de nível técnico bem legal, tirar algumas dúvidas sobre o PHP e sobre outras linguagens utilizadas juntamente com o PHP. Então, dê seu boa noite aí para o nosso pessoal. Bem, boa noite, sou Ernesto, boa noite a todos os telespectadores e youtubers. Uma grande honra para mim estar aqui participando desse canal aqui. Estou muito feliz, na verdade, né? Eu tenho a honra aqui de estar com o senhor Ernesto. Então, ele é uma lenda, né, da informática brasileira. Então, a gente veio lá do sistema Proteus, que estava escrito numa linguagem Clipper, né? Depois configurada com a DVPL. E quando a gente começou com a RPPlex, a gente começou exatamente com PHP e a linguagem Plex da Adobe. E aí o nome ERPPlex. Aí, infelizmente, lá pelo 2015, a gente teve que realmente escrever toda a parte do cliente para JavaScript. E aí é essa plataforma que hoje está no RPPlex. Agora, eu queria entender melhor o PHP, porque a gente teve aqui um mestre também, tem até hoje, né, nosso aqui, o Ari Medeiros, que veio da TOTUS, que foi quem desenvolveu também toda a infraestrutura do Proteus, e ele sempre foi um pouco contra essa utilização de uma arquitetura de serviço própria, específica, e depois sempre mais na base. De modo que a gente começou a fazer a rotina, principalmente na parte do servidor, toda ela em PHP, e nós mesmos, ele principalmente, foi criando funções e componentes que definiam as principais funcionalidades do sistema, e a partir daí os programadores utilizavam toda essa estrutura. E aí eu queria pautar essa conversa, principalmente nesse detalhe, quer dizer, uma empresa que vai adotar uma linguagem de programação como o PHP, ela deve seguir apenas a linguagem pura e simples, ou ela deve realmente partir aí para uma arquitetura não tão monolítica, uma arquitetura mais apropriada, e já poderia começar talvez a falar de microserviço, enfim. Como é que você orientaria uma empresa a adotar o PHP na parte do cliente? Depois vamos falar na parte do servidor. Depois vamos falar na parte do cliente. Certo. Bem, PHP é uma linguagem bastante poderosa em relação à produtividade, né? Porque ela tem uma curva de aprendizado bastante pequena, ela é bastante parecida na sintaxe com C, com Java, mas ela é mais concisa, né?
Dá para escrever menos, né, e ter mais resultados. O PHP é uma das 10 linguagens de programação mais populares no mundo, né, segundo o índice TIOB. Eu vejo o seguinte, né, com relação à utilização do PHP, né? A grande vantagem dele também pode se transformar numa grande desvantagem, porque a facilidade, né, de escrever, ela também pode acabar facilitando a geração de um código bastante longo, né, e também bastante confuso. Né? Repetitivo, né? Isso, exatamente. De rotinas semelhantes que poderia talvez ser feito em funções, uma coisa assim. Sim. O software contemporâneo ele é muito complexo, né? Então, acho que ele evoluiu junto com o hardware, né? Quando o hardware não permitia fazer muita coisa, os programas também não podiam ser escritos, né, com uma complexidade tão grande. Mas conforme a máquina foi permitindo, também o software foi ficando mais complicado. E aí ele saiu da cabeça de uma só pessoa, né? Porque teve um tempo que uma pessoa só conseguia ter um programa na cabeça. Hoje é complicado, porque você tem sistemas muito grandes que são mantidos por equipes e dificilmente uma só pessoa vai conseguir dominar tudo aquilo. Então, na verdade, a divisão do programa ela acaba se tornando uma necessidade, né? Teve um momento em que a arquitetura monolítica ela era a única opção, porque você fazia um programa que ia rodar numa máquina só. Né? Então, ele estava confinado ali, o próprio ambiente acabava, né, fazendo com que você não pensasse em dividir muito as coisas, a não ser que fosse obrigado a fazer isso. Agora é complicado deixar tudo no mesmo lugar, porque quanto mais no mesmo código, né, programa tem, mas fica difícil de fazer manutenção. Você não encontra o local onde você tem que mexer, né? Na verdade, assim, a pessoa de uma semana para outra já esqueceu o que ela fez, né? Num programa. Imagina se outra pessoa tiver que manter o código, né, do colega. Então, tem preocupações que não são só do PHP, mas outra linguagem, né? De que é necessário ter metodologia e processo para você gerar código legível. Mas a questão de dividir, eu acho que é um negócio também que não é novidade. Né? Eu até separei aqui, né, um livro do Descartes, aqui, Discurso do Método. Ele fala o seguinte aqui, né, o segundo princípio do método dele, né, repartir cada uma das dificuldades, né, que eu analisasse em tantas parcelas quantas fossem possíveis e necessárias a fim de melhor solucioná-las. Então, é um negócio aqui que é do século XVII, né, que é você dividir os problemas. Então, o software cresce muito, né, e o PHP você pode assim, criar um negócio gigante em pouco tempo. Né, e aí ele também se torna um problema gigante. Eu vejo a arquitetura dos microserviços, ela vem, na verdade, de uma história longa, né, de você dividir os problemas em partes menores para conseguir lidar com eles. Isso também não é novidade na programação, porque dentro da mesma máquina, né, você podia fazer essa divisão dentro do programa, criando funções, depois com a programação de objetos, criando classe. Né? Então, essa ideia de dividir as coisas, né, para poder ter unidades menores de código, né, resolvendo problemas específicos e também deixando mais fácil fazer a manutenção. Isso se torna, né, com o crescimento do programa, uma necessidade. É como empresa. O senhor que é empresário, o senhor sabe que a empresa vai crescendo, né, você tem que delegar funções das pessoas. Você não tem uma pessoa sozinha, não vai conseguir fazer tudo, você tem que dividir, né, entre os funcionários, cada um tem a sua responsabilidade, né? Como na orientação a objeto, né, você delega a responsabilidade para partes do código. E na hora que algum problema acontece, você sabe quem que é a parte do código responsável por essa função aqui. Aí você vai mexer naquela parte, você já sabe. Fica claro quem faz o que no sistema.
Uma arquitetura monolítica... Pergunta. Quando você fala em microserviço, cada microserviço é um fonte separado ou um mesmo programa pode ter vários microserviços? Eu queria saber assim bem se microserviço não se confunde com subrotina, porque um programa normalmente ele tem várias subrotinas, subrotina de cálculo, subrotina de atualização e assim por diante. Aí está tudo no mesmo fonte. Sim. Agora, quando você fala em microserviço, cada um deles é um fonte ou está tudo no mesmo fonte? Excelente pergunta, né? Isso aí esclarece o que é um microserviço. Então, na verdade, assim, você tem, na arquitetura monolítica, você tem um sistema só com todo fonte tá reunido, né? Todos os arquivos estão no mesmo lugar, vamos dizer assim, no mesmo diretório do disco ali, estão todos os arquivos que compõem aquele sistema. Na arquitetura de microserviços, você vai despedaçar o seu sistema em vários programas diferentes, que eles vão ter ciclos de vida distintos, né? Cada um vai estar no repositório, eles vão ter ciclos de versões separados, né? Então, por exemplo, você vai ter lá um microserviço da parte contábil, né? Que ele vai estar separado, né, de uma outra parte do sistema, a parte de recursos humanos ali. É um outro serviço. Mas eles fazem parte do mesmo sistema. Para o usuário final, isso não é transparente, porque ele vai ter uma interface só. Mas, na verdade, essa interface front-end vai estar se comunicando com dois programas diferentes, né, que vão, né, ser gerados por fontes diferentes, vão estar em repositórios, né, que podem ter versões diferentes. Às vezes, né, o microserviço ali, né, contábil, ele está na versão, sei lá, 3, né, e a parte de recursos humanos na versão 10. Né? Sendo que se fosse um programa só, ele já está na mesma versão. Mas as mudanças, né, para cada parte do programa, elas não têm que acontecer juntas. Às vezes uma parte do sistema evolui mais rápido e a outra não acontece nada. Então são fontes separadas. São mini programas, né, que na verdade, assim, eles seriam separados, eles quase não teriam muito valor, né? Mas eles são, ao serem reduzidos, eles são fáceis de serem mantidos e também eles vão reduzir a necessidade de recursos. Porque às vezes quando você está numa máquina só, né, você está alocando todo o recurso computacional para aquilo ali, você usando ou não. Na hora que você divide o seu sistema em microserviços, você pode pegar uma parte do sistema que não exige tanta computação, colocar numa máquina, né, com um poder menor. E tem aquela parte do sistema lá que ela exige mais poder computacional, mais memória, mais disso. Então eu vou colocar uma máquina, né, mais parruda aqui. Né? E aí você consegue, então, também balancear o seu custo, né, computacional. Eu não vou pegar e pagar, né, a mesma máquina, né, para recursos diferentes. Agora, eu devo evitar de fazer com que um determinado tratamento seja executado parcialmente em um microserviço e um outro microserviço. Um exemplo assim é a questão, por exemplo, de determinado imposto. Vamos supor que eu tenho o tratamento de um imposto, ele vai interferir em vários cálculos. E aí, se esse imposto for mencionado em vários microserviços, eu corro o risco de que, se amanhã o governo resolve fazer uma mudança no imposto, eu comece a alterar os meus microserviços e esqueça de alterar um microserviço onde esse imposto também é considerado e que essa mudança que o governo fez afetou aquela rotina, né? Também fez com que lá deveria ser feita uma alteração. Eu também não posso criar muitos microserviços pequenos, vamos dizer assim, dificultando certas alterações no sistema que envolvem um processamento, tipo uma mudança de um imposto. Se esse imposto tiver em vários microserviços,
Eu não vou poder esquecer de mexer em nenhum deles. Essa é uma parte assim, interessante aí, porque assim como numa aplicação monolítica, você já pode fazer uma divisão de responsabilidade dentro da mesma aplicação, ou em funções, ou em classes. E quando você despedaça a aplicação em várias mini aplicações, que são os microserviços, também tem que pensar em quem vai ser responsável pelo quê. Então, no caso, né, do imposto, né, tem uma parte do sistema que vai fazer cálculo de imposto. Então, tem que definir aquele microserviço. Tá, mas esse cálculo, né, dele dependem outros serviços. Né? Então, aí você vai ter uma cadeia de dependências entre microserviços. Né? Então, eles, na verdade, eles são parcialmente independentes. Né? Em alguns casos, eles podem ser consumidos diretamente, até se for necessário, como APIs, né, expostas, mas, na verdade, eles têm que ser pensados como dentro de uma mesma aplicação. Né? Inclusive, tem a questão de que tem microserviços que são críticos e alguns não. Né? Alguns você pode ter maior tolerância à falha, né, do que outros. Então, tem microserviços que não pode cair de jeito nenhum. E tem alguns que, tipo, se ficar fora um tempo aí, não tem problema. Né? Inclusive, para poder até decidir, né, por assim, para qual microserviço eu vou investir mais infraestrutura, né, de tolerância à falha ou de disponibilidade, né, para poder garantir, ó, isso aqui eu não posso deixar isso aqui fora, isso aqui é 24/7. Agora tem outro serviço, não, aqui se ficar fora uma hora aqui, ninguém vai perceber. Né? E essa é uma questão que tem que ser pensada de acordo com o negócio, né? Analisado o serviço. Às vezes, né, quando a função está dentro do sistema monolítico, esse problema não aparece, mas na hora que ele é separado em microserviços, é complicado estabelecer essa comunicação. Né? Aí, aquela parte da aplicação que era só uma rotina ser chamada, ela passa a ser uma aplicação que ela tem que devolver dados, né? E não só devolver, né? Tem que ter uma verificação se ela conseguir entregar. Porque quando ela está dentro da mesma máquina, está tranquilo, você sabia que a função vai ser chamada e vai devolver o dado. Agora está em duas máquinas diferentes, sabe-se lá Deus onde uma tá, outra tá, e aquele negócio tem que chegar no outro lado. Então, aí também vem a questão de monitoração e observabilidade. Né? Então, também tem que estar junto os microserviços. Você tem que monitorar o que está acontecendo, validar, né, o microserviço. Um microserviço invocou outro e não teve resposta, né? Então, você tem que pensar numa comunicação transacional entre os microserviços. Então, né, eu não posso continuar, né, enquanto eu não concluir a comunicação entre eles. Agora, independente disso, quer dizer, eu tenho lá meu programa em PHP, desenvolvi vários microserviços e tal. Eu tenho, por exemplo, o React ou outras ferramentas que a gente vê no mercado em que facilitam o desenvolvimento. Quais que você poderia mencionar? O próprio... Bom, jQuery e JavaScript é mais na parte do cliente, mas dentro da parte do servidor, a gente trabalha apenas com PHP ou pode usar alguma ferramenta, alguma outra linguagem que facilite o desenvolvimento? Uma das vantagens que a arquitetura de microserviços ela traz, essa possibilidade de utilizar várias linguagens, porque você não tem mais obrigação, porque quando tem que fazer uma aplicação só monolítica, tu tá na mesma máquina e fazer, né, a questão de usar uma linguagem só acaba sendo até natural, né? Porque eu vou misturar linguagens aqui se vai ser um único executável, né, que vai ser produzido. Mas agora não, se a aplicação está dividida, então cada microserviço pode ser feito uma linguagem diferente. E aí você pode fazer uma análise. Será que para essa parte do sistema, ou para essa função aqui, né, será que não tem uma outra linguagem que é mais adequada? Né? Será que para cá, né, não é melhor usar Node.js, ou aqui usa Python, ou aqui usa C direto, ou Go? Então, é possível hoje, né, fazer um benchmarking. O Node é um facilitador para
a parte do servidor? Ou o Node só pode ser usado no cliente? Não, o Node.js pode ser usado no servidor. Na verdade, é possível fazer uma aplicação cliente-servidor toda em JavaScript, porque tem o servidor JavaScript e tem o cliente JavaScript também. O JavaScript tem todo um ecossistema, gerenciamento de pacotes, o NPM. Então, inclusive tem banco de dados também, tem JavaScript, que é o caso do MongoDB. Então, você tem, para o JavaScript, você tem a possibilidade de fazer a aplicação de ponta a ponta numa linguagem só. Nós realmente usamos isso somente na parte do cliente. Nós temos dentro do React, na verdade, existem várias possibilidades, não é apenas o Node. O Node parece que é uma das possibilidades. Quais são as outras possibilidades dentro do React? Dentro dessa biblioteca, O React é uma biblioteca de funcionalidades. O React, assim como o Angular, que é o Angular, eles são frameworks JavaScript, Eles não, a diferença do jQuery é uma biblioteca, porque você tem a seguinte estrutura, Você escreve o código JavaScript e você chama os componentes do jQuery, Você, no caso aí, o controle é do programador. Mas o React, o Angular, eles são diferentes, porque eles invertem o controle. Você tem que usar a base deles, de código, para chamar o seu código. Então, eu, inclusive, assim, eu tenho algumas reservas com relação a qualquer um dos frameworks JavaScript, porque eu tive experiências ruins, Então, até a gente faz algumas piadas com relação a isso, que nesse momento alguém deve estar fazendo mais algum framework JavaScript em algum lugar do mundo, E provavelmente, se ele tiver uma versão nova, ela vai ser incompatível com a anterior. Mas, Pedro, eu sou uma pessoa que realmente me fez parar de programar, certo que ainda continua um pouco, mas enfim, foi realmente o JavaScript, porque eu fazia o programa em JavaScript, que é a parte do cliente, e ele dava assim, problemas que eu ficava uma semana para achar. Aí, de repente, vinha um outro programador e achava em 15 minutos, mas às vezes também não achava. Principalmente pela parte que ele executa rotinas simultaneamente. Então, às vezes, depende apenas, às vezes até da forma como a pessoa está digitando os dados, se ela for muito rápida, tal, dá um bloqueio lá, enfim, a coisa não funciona corretamente. Então, se a pessoa falasse assim, olha, me dá um jeito aí de eu não mais usar o JavaScript, que solução que você daria para essa pessoa? Na verdade, assim, o JavaScript ele já está bem estabelecido, como tecnologia de front-end, Ele é um padrão aí baseado no CMA-Script, que é o padrão europeu. O que eu vejo assim, por experiência, conselhos para trabalhar com JavaScript, não se entregar para os frameworks JavaScript, Então, assim, eu não acredito em nenhum framework JavaScript nesse sentido de que, olha, pode entregar o seu front-end para a gente, que a gente cuida dele, Eu falo o seguinte, cuidado, Tente reduzir ao máximo assim, essa dependência de componentes JavaScript. Os componentes eles ajudam na produtividade, Você consegue criar interface rapidamente, mas assim, eu aconselharia tentar investir um pouco em ver assim, como que você não usa. Quanto menos você puder usar, eu vou escolher alguns componentes principais aqui, vou basear meu front-end nele, mas tente não usar uma grande quantidade, não entregar inteiramente o controle do front-end para nenhum framework, nem React, nem Angular, nem qualquer um que seja, porque assim, é fato que tem uma tradição ruim na comunidade JavaScript de fazer mudanças radicais,
E isso é ruim, porque acontece, você criou um sistema baseado numa versão de qualquer um desses frameworks aí eles lançam uma nova versão e você não consegue migrar. E você fica preso no pacote anterior e você não vai ficar mudando front-end sem ninguém te pagar para fazer isso. Né? Você tem que receber toda a mudança. Mas aí também vem a questão do suporte. Nós não suportamos mais essa versão, você fica abandonado. Então, assim, eu tenho muitas reservas com relação à maneira como, né, os componentes da JavaScript eles estão sendo mantidos, né? Então, tem uma política de manutenção um pouco prejudicial para os usuários, no caso, dos desenvolvedores. Eu acho que, assim, no caso dos servidores, os frameworks, né, da parte de servidor, eles são mais estáveis. Né? Então, geralmente, o pessoal, quando vai fazer evolução, faz de uma forma mais gradual, né? Assim, as mudanças são um pouco mais lentas, seguras, e tem um processo de compatibilização que você consegue fazer uma transição. Agora, a parte do front-end, o que eu tenho percebido aí é uma violência, na verdade, de mudanças, em que não dá para fazer adotar o que chama de inversão de controle. Né? Não, deixa, você adota aqui a nossa base de código, a gente chama o seu código. Eu acho não. Vamos fazer o nosso código, chamar os componentes, né? Inclusive até, eu lembrei de uma palestra que eu dei na PHP Conf, que é aquela dos componentes Transformer, né? Que eu falei que tem que ter uma base, uma camada de segurança para se proteger contra frameworks, né? E na verdade, até foi um negócio que eu acabei vendo, a questão do cuidado da dependência, que emergiu quando apareceu o problema do Log4j, né? Problema de segurança, um monte de aplicações que dependiam diretamente de um componente de terceiros, e na hora que apareceu um problema de segurança, você não conseguia desligar aquele negócio facilmente, né? Então, assim, no caso do JavaScript, é um conselho que eu dou. Você tem que ter uma forma assim, de trabalhar com JavaScript em que você tenha sempre plano B. Tipo assim, eu tenho que ter, né, eu vou usar o código que é mais rápido, é melhor, mas eu tenho que ter, né, uma alternativa aqui de código para eu não depender disso aqui. Tá? Me proteger. É válido dizer que você talvez sacrificaria um pouco a performance do JavaScript, no sentido de tratamentos simultâneos, mas com isso você vai evitar que aconteçam erros que você nem imagina como aconteceram. Exatamente. Assim, às vezes tem certos poderes que, em vez de ajudar, atrapalham, né? Tem até, na verdade, essa questão aí do tratamento simultâneo, né? Tem até algumas piadas lá em alguns fóruns, né? O pessoal fala que estava debugando JavaScript, né? O código estava dando erro. Aí o cara pegou, colocou lá uma instrução de debug, né? Para mostrar, aí o erro parou. O erro parou porque aquele tempo que ele levou para mostrar o erro, né? Foi o tempo da simultaneidade lá, né? Então, esse é um conselho importantíssimo, que talvez eu não tenha recebido na época e que talvez tivesse até impedido assim, de eu ficar tão desesperado. E é você fazer um processamento de tal forma que ele não faça nada simultâneo, com isso vai ficar um pouco mais lento, mas aos poucos, conforme você for vendo onde pode realmente mudar um pouco o programa, aí sim, aos poucos, você vai melhorando a performance daquele programa que você fez inicialmente com uma segurança maior em detrimento da performance. Outra coisa, a gente falou em PHP, mas o mundo aí está falando muito no tal do Python. Sim. E, principalmente agora com esse negócio de ciência de dados, inteligência artificial, ele vem ganhando aí notoriedade, porque ele de fato parece ser mais eficiente que o PHP em processamento de tratamento de dados, estatística, principalmente a palavra estatística, acho que acaba melhor. Você acha que o PHP está declinando e o Python está assumindo o seu papel?
Eu acho que o Python, né, ele já nasceu com um nicho de computação científica que acabou gerando, com o tempo, muitas ferramentas, né, de análise de dados, que acabaram evoluindo com o tempo, né, para processamento de linguagem natural, para aprendizado de máquina, porque, assim, foi o contexto em que o Python nasceu, né? O Python nasceu realmente para uso acadêmico e acabou embarcando nisso. Ele conseguiu reunir uma grande biblioteca de componentes, né, já especializados nisso. O PHP tem uma história diferente, né? O PHP ele nasceu com um propósito de resolver um problema pessoal, né, do Hasan Lerdorf, e que acabou evoluindo mais na parte comercial, né? E ele acabou assim, na verdade até existem extensões do PHP para computação científica, mas muita gente não conhece, nem sabe que o PHP pode fazer isso. Inclusive, assim, tem coisa que o pessoal usa Python, né, não sabendo que o PHP faz a mesma coisa, como, por exemplo, o web scraping, né? Eu até fiz um curso aí para mostrar que o PHP consegue automatizar a captura de dados, né, em sites. Na última PHP Conference, teve um colega que apresentou um trabalho dele de doutorado, em que ele faz captura de dados de vídeos do YouTube. Ele entra nos vídeos, nas transcrições dos vídeos e faz análise, né, e captura os dados ali e faz análise com PHP. Então, assim, não é exatamente assim que, né, o Python consegue fazer coisas que o PHP não faz. Não preocupação ou interesse, talvez, gerar componentes para o usuário final em PHP, da área de computação científica, que aí depois se encaminharam para a parte de análise de dados, né? Quem chegou na frente ganhou. Né? E com relação aos que são do C++, eu nunca usei C nem C++, porque eu, no começo da minha carreira, em todo curso que eu ia da Microsoft, eu saía de lá entendendo menos do que eu tinha entrado no curso. Então, eu, em princípio, não adoto nada, não tenho nada contra a Microsoft, mas eu não adoto C++. Aí, qual que é o argumento que você dá para trazer o pessoal do C para o PHP também? Olha, primeiro que o PHP é feito na linguagem C, né? O interpretador PHP é escrito em C. Então, se o pessoal que trabalha com C acha que tem algum problema com o PHP, eles podem visitar o repositório do PHP, do código-fonte, e melhorar, está aberto lá, né? Falar, não, isso aqui não está bom, então aproveita aqui e já melhora. Mas eu acho que assim, tem a questão da sintaxe. Então, o pessoal de C, ele entra no PHP, a sintaxe é, né, assim, extremamente similar, né? A questão das construções ali, das estruturas de controle, mas tem algumas vantagens, assim, né? Que o PHP é mais poderoso com relação à concisão. Então, você tem uma série de estruturas de dados que encapsulam coisas que você tem que fazer em C, e que não precisa mais fazer, porque, tipo assim, eu não sei se eu vou aprender como é que aquilo funciona, né? Que já está editado umas 1000 vezes em livros didáticos, lá, como criar filas, como criar pilhas e outras estruturas de dados já estão prontas. Né? Você tem que saber como é que elas funcionam, né? Para usar. Essas coisas são transparentes, né? O PHP tem, por exemplo, ele tem uma estrutura de dados, né, que o pessoal chama de array. A documentação chama de array também, mas na verdade aquilo é um mapa de dados que pode ser usado de várias formas diferentes. É um negócio poderosíssimo, assim, para trabalhar, que se for trabalhar com C, você vai escrever muito mais linhas de código, né? Quanto mais linha de código você escreve, mais problema, né, para poder debugar depois se tem. Então, acho que assim, a questão do C também tem os momentos adequados para se utilizar ele diretamente, com certeza. Inclusive, essa questão de microserviços deve ter momentos em que talvez tenha um microserviço que tem que fazer em C, que vai ser melhor. Mas eu acho que, assim, o pessoal trabalha com C++, que inclusive, né, segundo pesquisa do índice TIOB, né, o C, C++, C Sharp é
é o que continua lá no topo. Mas não importa o que você faça, o que surge aí de Python, Go lá, mas o seu código está sempre crescendo, né? Não para. Então, eu acho que assim, são coisas complementares. Inclusive, até estudando a questão de precisão, né? Existem algumas questões de cálculo, né? Que no C você tem que fazer um malabarismo, né? Para poder ter alguns resultados de forma precisa, e o PHP já faz um tratamento com relação a esses dados, né? Você dá uma brincadeira, você pegar e fazer um laço, né? Somando 0,1 em C, você não vai ter um resultado exato no final. Mas em PHP você vai ter. Né? O PHP ele já tem esses tratamentos para trabalhar com os resultados. Inclusive, ele tem uma biblioteca matemática, o pessoal nem sabe que existe, talvez, né? Poderosa aí. Então, acho que assim, tranquilo, pessoal do C++ trabalhar com PHP. Você está lá no certo, né? Sim. Lá, que plataforma que vocês usam? Então, a gente usa tudo. No certo lá, né? A gente usa... Tem um legado, né? Tem um legado de mainframe que é escrito em Natural, né? Usando o banco de dados da Dabar, né? Tá no mainframe lá. Tem um processo agora, assim, longo de adaptação, né? Do mainframe para usar Linux, e aí trazer outras linguagens, né? Já dá para usar Java, dá para usar PHP, né? Por exemplo, a gente descobriu alguns anos atrás, dá para rodar PHP no CITES, né? A IBM disponibilizou a arquitetura, mas aí na plataforma baixa mesmo, né, a gente usa PHP, usa Python, usa Node, JS, usa Go. Deixa eu lembrar mais o que tem aqui. Tem a plataforma do .NET, ele também utiliza. Java, tem bastante Java. Né? O Java, muitas aplicações foram criadas de Java. Eu não falei do Java, mas você tem PHP, Python, C e também o Java. Isso. E como é que você vê? Quer dizer, aí a gente viu que realmente a carreira de programador ela tem essa parte, essas linguagens básicas que nós comentamos bastante. Depois tem as linguagens do cliente, que também JavaScript e seus derivados. E agora temos aí os low-code, no-code. Eu estou estudando, inclusive, uma que você que é do Sul, né? Você conhece a Adient Builder? Conheço, sim. Tá, do Pablo Dalório. Eu resolvi adquirir o Adient Builder e estou começando a fazer algumas coisinhas. E olha, é muito bacana, né? Porque ele tem uma flexibilidade muito grande, facilidades. Você cria realmente uma rotina complexa aí numa manhã e faz telas evidentes. Você não consegue criar muita coisa assim diferente daquilo que a ferramenta te proporciona. Mas você acredita como é que vai ser a evolução da... Eu sempre digo que a raça humana se divide em duas, os programadores e o resto. Que realmente nós somos diferenciados. Mas, outro dia eu falei isso numa conferência, e uma pessoa respondeu e falou: o low-code vai acabar, não vai mais ter programador. O que você acha disso? A gente também utiliza low-code no certo para algumas aplicações, né? Eu acho que é o seguinte, na verdade, isso faz parte de um cenário mundial da automação. Né? A gente está falando de indústria 4.0 já há algum tempo, né? Você tem um determinado conjunto de tarefas que ele pode ser automatizado, inclusive a parte da programação. São coisas altamente repetitivas, né? Que seguem um padrão, né? Assim. Então, tem alguns tipos de aplicações que elas não mudam, são sempre iguais, né? Basicamente só os dados ali, né? Vai mudar o nome do campo. Então, essas ferramentas de low-code, elas são muito úteis, assim, né? Para fazer esse tipo de coisa. Mas, às vezes, tem aplicações que, tipo, as regras de negócio desafiam
né? Desafiam a lógica humana, assim, né? E aí essas ferramentas começam a tropeçar, pô, né? Ela gerou um negócio para mim e de repente, pô, mas esse negócio que ela gerou aqui, eu não consigo mudar facilmente, aí daqui a pouco está brigando com a plataforma que eu quero mudar, ela não, né? E aí você desiste, né? Tem situações em que algumas das ferramentas, elas têm que deixar de lado, né? Talvez por não se perceber logo no início que nem deveriam ter sido usadas para aquele projeto. Mas o programador sempre vai ter, eu acho que assim, a questão da seleção natural, né? Você tem, acho que teve algum momento, né, em que assim, teve um espaço para muito programador de qualquer nível que fazia qualquer coisa. Mas agora, para fazer qualquer coisa, tem ferramenta. Eu pego uma ferramenta lá, ela gera para mim qualquer coisa. Não preciso de um programador. Eu preciso de um programador para gerar um negócio complicado, né? E agora eu tenho que ter um cara de alto nível. Então eu reduzi aqui. Então só vai sobreviver aqui aqueles que realmente são os caras que pensam. Então, o cara que não pensa, que só copia código, né? Vai lá no Stack Overflow lá e fica copiando e colando código para juntar. Isso aí, assim, ele vai estar em extinção. Eu vou ter ferramenta, inclusive vai ter ferramenta que vai lá no Stack Overflow, vai pegar o código, né? E montar para mim, né? Estamos falando agora do cenário que tem ChatGPT, né? Que é um negócio que procura conteúdo em várias fontes e monta para você. Então, o que impede ele de ir lá no Stack Overflow e te entregar código? Então, o cara que só copiava código, ele está fora. Agora, eu preciso de um cara que consiga pensar no código novo mesmo. Eu acho que vai acontecer isso, que ele vai manter um grupo de programadores realmente elitizados, que vão continuar a ser chamados de programadores, mas também o número de pessoas que vão cada vez mais trabalhar com tecnologia da informação vai crescer, né, cada vez mais, porque as aplicações vão se estendendo cada vez mais em todos os segmentos, em todos os setores. Com isso, nós vamos ter programadores que realmente vão usar um low-code para fazer essas rotinas próprias aí de cada profissão, de cada tipo de trabalho que existir, e a tecnologia da informação cada vez mais avançando em todos os segmentos da atividade humana. Flávio, acho que a gente colocou aqui todas as dúvidas, né, que uma pessoa que trabalha com programação poderia ter. É cada vez mais uma profissão do futuro, é cada vez mais uma profissão que vai ser ensinada desde do ensino básico até o ensino superior, necessária. Todos nós devemos, de alguma forma, conhecer um pouco dessa tecnologia da informação e, com isso, automatizar todos os processos, seja administrativos, seja do dia a dia de uma pessoa. Para finalizar, Flávio, fala um pouco sobre os seus livros, sua participação em conferências, como é que as pessoas podem te atingir, enfim, um pouco de todo esse trabalho educacional que você tem executado. Bem, então eu sou professor, instrutor, né, desse segmento de desenvolvimento de software, né, já treinei muitas equipes aí para trabalhar com PHP puro, PHP com framework. Eu, né, na verdade, aqui no Brasil, eu trabalhei com framework Zend, né, desde a primeira versão dele, né, e agora ele se chama Laminas, né. Esse livro aqui, na verdade, ele está disponível com outro nome, né, que está do PHP ao Zend Framework, porque é a versão antiga, mas na verdade agora é do PHP ao Laminas. Esse livro está disponível na Casa do Código, né. Eu também tenho, né, o livro aqui, que é o Programação Web Avançada com PHP, né, um livro que esse aqui tem um curso, né, para sair do PHP do zero aqui, né, um sistema de arquivos, tem framework, e chegar até uma aplicação orientada a objetos, né, e trabalhar com componentes. Com relação ao papo de hoje aqui de microserviços, eu também escrevi um livro pequeno sobre isso, que foi a Arquitetura de Software Distribuído. E é uma discussão bem, assim, concisa sobre algumas boas práticas para você trabalhar com esse ambiente de microserviços. Aqui eu dou um exemplo, de caso,
com várias linguagens de programação. Né? Um sisteminha que ele é um sistema só, mas ele é feito em várias linguagens. Né? Em Java, em PHP, em Python, né? E Go. E, assim, recentemente eu lancei aqui um livro pela PHP, que é o PHP Web Development with Lambda, está em inglês, esse livro aqui. Foi lançado no final do ano passado. Tem inclusive o prefácio aqui do Henrico Zimuel, que esteve já presente na PHP Conference. Henrico Zimuel é um dos criadores do Zend Framework do Lambda. Nesse livro aqui, é um projeto bastante ousado que eu consegui fazer com a PECT, que é um curso, né, de desenvolvimento do Lambda, uma aplicação de e-commerce, uma loja virtual que ele constrói nesse livro aqui, usando as técnicas de TDD, que é desenvolvimento orientado a testes, e de BDD, que é desenvolvimento orientado a comportamento, né, que é uma forma de você tentar pegar o requisito do cliente e dele já chegar no teste, né, do software. Então, essa aqui é a minha última obra aqui. Está em inglês ou em português? Esse aqui tem inglês. Está em inglês? Está em inglês. Você domina inglês? É internacional. Ao todo, são quantos livros? Ao todo? Nossa, deixa eu ver aqui. Deixa eu contar ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Técnico aqui é uns 12 livros técnicos, mais ou menos aqui. Eu também tenho, assim, ficção científica aqui, né? Eu escrevi aqui. Aqui é um romance distópico, né? Sobre um futuro em que tem um ser que ele quer estabelecer o seu pensamento como único. Ele defende que as guerras vão acabar, os problemas vão acabar, se ninguém mais pensar. Né? Então, ninguém mais pensa, só eu e tudo se resolve. É o 1. E aí tem a sequência dele, que eu escrevi depois, que é Pandino, o Imperador, a vingança do 1. Né? Que aí, na verdade, é um contraponto aqui, né, que eu faço, né, o carinha que quer ser o ditador e tem alguém que vai se tornar o adversário dele. Né? Então, a pessoa adquirir os livros, a pessoa adquirir, como é que ela faz? Ah, sim. Então, meus livros técnicos em português, eles estão na Casa do Código, né? Casa do Código. Do Grupo Alura, então casadocódigo.com.br, você pode encontrar meus livros técnicos em português. Esse último livro recente aqui, do Lâminas, ele está na Amazon, então procura na Amazon lá, né? PHP, Lâminas, Flávio Lisboa, vai encontrar. Na verdade, no meu site, na verdade, tem todos os meus livros, assim, que é o fgsl.eti.br. Lá você encontra a minha lista de livros, meu currículo, os cursos que eu dei, meus artigos, entrevistas, vídeo, áudio, né, e tudo aí. E aí, os livros de ficção, eles estão no Clube de Autores, clubedeautores.com.br. O pessoal também pode ir lá. Você fala alemão também? Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Ich weiß, manche Wörter. Ich spreche auch Deutsch. Meine Eltern sind... Sehr gut. E você, se alguém quiser fazer uma pergunta para você amanhã, tal, você pode dar um e-mail seu, alguma referência para que a pessoa te encontre? Sim, acho que o meio mais fácil é me encontrar no LinkedIn, que eu estou direto, assim, né, conectado no LinkedIn, mas se quiser falar para mim por e-mail, flavio.lisboa@fgsl.eti.br, pode mandar também por e-mail para mim. Legal. Muito obrigado, tenho certeza que os programadores PHP vão adorar essa entrevista, vão aprender muito, vão ver que tem muita coisa que eles não sabiam, e que você esclareceu aí com uma didática impressionante. E talvez a gente marque uma segunda entrevista, que foi muito enriquecedora realmente, porque o nosso público realmente é constituído de pessoas técnicas, pessoas que gostam dessa arte que é a programação. Obrigado, Flávio. Nada, eu agradeço. E
conforme eu havia falado, eu tenho 2 recados. O primeiro deles, você já ouviu falar sobre o Netas Game? Um evento que acontece durante um final de semana em Ibiúna, no SP Aventura, Fazenda Morros Verdes. É um lugar fantástico. Lá você tem, durante 2 dias, a possibilidade de participar de atividades físicas e não só participar, mas também competir. Eu vou falar algumas delas que aconteceram nas edições anteriores. Vôlei, basquete, futebol, natação, beach tênis, caiaque, bicicleta, enfim, são várias as atividades. As pessoas que participam do evento são distribuídas em 4 equipes, azul, vermelha, verde e amarelo, e elas competem entre si. No final dos jogos, no final das competições, a gente tem a entrega das medalhas e dos troféus. Já estamos trabalhando para a próxima edição. No site você vai entender todos os detalhes de como que funciona e vai poder manifestar o seu interesse em participar da próxima edição. Essa próxima edição vai ser o Netas Game Open, ou seja, ele é aberto para todo mundo que tiver interesse. Mas se você é uma empresa, se você está relacionada com recursos humanos de uma empresa, nós também temos o Netas Game Corporativo. Pelo mesmo site você consegue manifestar o seu interesse em participar da próxima edição do Netas Game também corporativo. Se a sua empresa, se você, pequeno empresário, precisa de um ERP, um software de gestão empresarial, completo, robusto e que conta com muita expertise, que conta com muita experiência de quem projetou isso, de quem trabalha com isso há anos, que no caso é o Ernesto. O Ernesto passou pela SIGA, fundou a SIGA, a MicroSIGA, cofundador da TOTUS e agora no RP Flex. O RP Flex, ele traz uma bagagem de toda essa experiência do Ernesto. Então, se você precisa de um software de gestão empresarial, um ERP, acesse erpflex.com.br, entre em contato com o setor comercial e conheça as condições diferenciadas de obter um ERP para o seu negócio, para a sua empresa, para a empresa que você trabalha. erpflex.com.br. Espero que você tenha gostado. Acesse aqui o nosso descritivo para manter contato com o Flávio, conhecer os livros, as suas publicações, os seus artigos, enfim, tudo que está relacionado à entrevista você encontra aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.